Exemplo 8. Acumula-se então areia em um monte na forma de um cone, onde a altura h é igual ao raio r da base. Se o volume de areia cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora, então qual é a razão que aumenta a área da base quando a altura do monte é de 4 metros? Né? Então eu quero saber a taxa de variação instantânea. Né? Então a gente sabe o seguinte sobre o cone. Né? Sabemos que o volume é 1/3 do volume do cilindro. Né? Então, bom, a área da base, vamos começar assim. A área da base é π vezes r ao quadrado. E o volume do cone é dado por 1/3 do volume do cilindro, que é a área da base, vezes a altura. Né? Então é π vezes r quadrado vezes a altura h. Tá? Então essa daqui é exatamente a expressão do nosso volume, do nosso cone, e aqui a área da base do nosso cone. Tá? Então sabemos de algumas informações. A primeira informação de que a altura é igual ao raio da base, né? Então h é igual a r. E a segunda de que o volume ele cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Então a variação derivada do volume em relação ao tempo é 10 metros cúbicos por hora. Então essas são as informações que a gente tem. Tá? Então queremos qual? A variação a taxa, né? A razão que aumenta a área. Então eu quero saber qual é a variação da área em relação ao tempo. É isso que a gente quer encontrar. Bom, a gente sabe que a área é dada por πr quadrado, tá? Então, a gente sabe então que a derivada da área com relação ao tempo é igual à derivada da área em relação ao raio, né, r, vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Então, conforme qual é a razão de crescimento do raio da base em relação ao tempo de horas que vai se passar. Bom, a gente sabe que a área em função do raio é dada dessa forma. Então, se eu derivar essa expressão em relação a r, então caiu 2, vai ficar 2πr, exatamente o comprimento, vezes a derivada de r em relação a t. Bom, mas quem é a derivada de r em relação a t? Essa a gente não sabe, a gente não conhece essa expressão. Né? Mas a gente sabe a derivada do volume em relação a t e a gente tem a expressão do volume. Tá? Bom, como a gente sabe que a altura é igual ao raio da base, então o volume é 1/3 de πr ao cubo. Muito bem. Então quer dizer que a taxa de variação a gente sabe que é 10. Né? A taxa de variação do volume com relação ao tempo. Mas o volume ele depende de r e r depende do tempo. Então isso é a derivada do volume em relação ao raio vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Mas a gente sabe qual que é a derivada do volume em relação ao raio. É só derivar essa expressão em relação a r. Caiu 3, vai cancelar com esse 1/3 que tem aqui. A gente vai ficar com πr quadrado. Tá? Então o 3 caiu, vai ficar o quadrado aqui em cima e o 3 vai cancelar com o 3 que está dividindo aqui embaixo. Então fico com essa expressão vezes a derivada de r com relação a t. Então a gente tem aqui uma equação, né? Que é πr quadrado, derivada de r com relação a t. Isso é igual a derivada de v com relação a t, que é 10. Então é só passar dividindo. Então quer dizer que a derivada de r em relação a t é dado por 10 dividido por πr quadrado. Então agora é só substituir na de cima. Então logo, a derivada de a da área, né, a taxa de variação da área com relação ao tempo é dado por 2πr, né, vezes essa taxa, que é 10 sobre πr quadrado.
Então o π que está embaixo cancela com o de cima, um dos R's cancela com um dos R's embaixo. Então 2 vezes 10, 20, e embaixo é R. Então essa aqui que é a taxa de variação, né, de crescimento, né, da área com relação ao tempo. É 20 sobre R. Mas a gente quer saber exatamente quando a altura do monte, que é H, for 4. Mas H é igual a R. Então a gente quer saber quando R igual a 4. Então quer dizer que a taxa de variação da área com relação ao tempo restrita a x igual a 4, opa, x não, R igual a 4, né, que o R e o H é a mesma coisa, a gente vai obter 20 sobre 4. Então, 5 vezes 4, 20. Então, o que a gente obtém é 5. 5 o quê? Bom, é a área sobre o tempo. Então, a área aqui é dada por metros, né? Então, metros quadrados por hora. Então, essa é exatamente a nossa taxa de variação. Tá? Então, logo, quando a altura do monte é 4 metros, então a área da base, né, cresce a uma taxa de 5 metros quadrados por hora.